Convidar para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho conforme João nos escreveu, no capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 26. Evangelho que João nos escreveu, capítulo 4. Nós vamos ler, queridos irmãos, do primeiro versículo até o versículo de número 26. João 4, do 1 ao 26. Palavra do Senhor, queridos irmãos, em João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26, nos diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero que nesse momento você fale com o Senhor, pedindo para que, através da pregação da palavra, o Senhor fale poderosamente com você, para que nesse momento de ministração da palavra, o Espírito ministre no seu coração, de forma extraordinária, de forma como talvez Ele nunca tenha feito antes.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E da mesma forma que nós cremos que o Teu Espírito foi quem inspirou essa palavra, quem revelou a João esta palavra, nós clamamos para que o Teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite. Para que nós sejamos transformados, impactados, para que o nosso anseio pelo Senhor seja saciado. Age, Deus, com graça. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir o Senhor. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos já me ouviram falar algumas vezes aqui a respeito de uma famosa frase que é atribuída ao reformador João Calvino, onde ele diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quantas vezes a gente já falou sobre isso, quantas vezes nós já pronunciamos essa frase, mas o motivo, queridos, pelo qual João Calvino diz isso é porque ele tem plena consciência de quem nós somos. A palavra nos mostra quem nós somos, e se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos olhar para dentro do nosso coração e nós vamos ver o quanto nós estamos o tempo todo construindo ou tentando construir ídolos. Seja a carreira, seja o dinheiro, os bens, o sucesso, a fama, a vida acadêmica, a família, a igreja, a denominação. Mas pense bem, por um instante, a respeito dessas coisas que eu acabei de citar. Nenhuma dessas coisas que eu falei é ruim em si. Todas elas são coisas boas, não é verdade? Todas essas coisas são coisas desejáveis. Construir uma carreira é ruim? Com certeza não. Ter dinheiro é ruim? Acho que não. Como eu não tenho, eu não sei. Mas ter dinheiro não é ruim. Pertencer a uma igreja é algo maravilhoso, é algo muito bom. Irmãos, ter uma família é algo maravilhoso, é milagre de Deus na nossa vida. Ainda que você tenha crescido numa família complicada, cheia de relacionamentos difíceis, você sabe que ter uma família é para ser algo bom, algo maravilhoso. Mas, irmãos, é justamente aí que mora o perigo. Quando as coisas são para nós claramente pecaminosas, quando elas são claramente ruins, nós rejeitamos, ou pelo menos nós vemos as coisas ruins como coisas que não são desejáveis para nós, coisas das quais nós não gostaríamos, coisas que nós não deveríamos nem ter dificuldade para rejeitar aquilo que nós não gostamos. Ana Luísa, queridos, ela não tem frescura para comer. E hoje teve almoço da comunhão, você deve ter reparado isso. Ela não tem frescura para comer. Come de tudo. Né? Daquelas crianças que roubam o tomate antes do almoço começar, sabe como? Né? Mas desde pequenininha, a Ana Luísa não gosta de pepino, gente. Não gosta. Quando ela era menor, eu cortava o pepino pequenininho e colocava na comida, disfarçando, e ela às vezes achava. Né? Mas ela não gosta de pepino. E volta e meia eu viro para ela e falo assim: Ana, vamos experimentar de novo? Vai que agora você gosta. E ela experimenta. Pelo menos uma vez a cada 15 dias eu falo para ela experimentar pepino de novo. Experimenta. E ela experimenta, dá uma mordida e não vai. Mas você acha que eu preciso fazer isso com chocolate? Gente, eu abri um pacote de chocolate na cozinha, de repente aparece ela na porta da cozinha assim: o que você vai comer? Irmãos, nós somos iguaizinhos. Nós rejeitamos aquelas coisas que nós não gostamos. No entanto, muitas vezes, nós tornamos aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos é proveitoso, em ídolos. E isso acontece naturalmente conosco. No entanto, saiba de uma coisa:
Isso não é uma atribuição ou um problema apenas de nós que somos, entre aspas, religiosos, que temos uma fé, que acreditamos no transcendente. Na verdade, até os ateus, até aqueles que dizem não crer em Deus, têm os seus ídolos, têm os seus objetos de adoração. E isso é muito fácil de entender porque, queridos, quando Deus nos criou, Ele colocou em todos os seres humanos a necessidade de ser preenchido pela presença de Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nos define como sendo alma vivente. E esse termo alma, queridos, ele também pode ser traduzido por respiro, por aspiração, por anseio, por desejo. Esse termo hebraico, queridos, para alma, também significa desejo, anseio. Perceba que a Bíblia nos define, queridos, como sendo anseio. Nós somos anseio, nós somos desejo. Percebeu? Nós não temos desejo, nós somos desejo. Essa é a força mais básica dos seres humanos, irmãos, o desejo. É isso que nós somos, é assim que a Bíblia nos define. E isso quer dizer, queridos, que nós fomos criados para o anseio, para o desejo. Em outras palavras, para a adoração. Adoração, irmãos, é o que define os seres humanos. Não é isso que diz o breve catecismo? Primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo, desfrutar dele para sempre. O desejo, queridos, que nós somos só encontra saciedade em Deus. É por isso, queridos, que nós sempre teremos um alvo para alguma adoração. Até mesmo os incrédulos estão adorando algo ou alguém, nós sempre estaremos adorando alguma coisa, sempre estaremos adorando alguém, nem que seja um falso Deus. É por isso que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque não importa a quantidade de desejos que nós venhamos a ter, tudo o que nós colocamos na nossa alma vivente vai ficar sacolejando lá dentro. Sempre vai sobrar espaço. O buraco que existe na nossa alma vivente tem o tamanho de Deus. E é exatamente por isso que a idolatria é algo tão terrível, irmãos, porque ela subverte aquilo que nós somos, ela nos engana, a ponto de nos fazer acreditar que o desejo que nós somos pode ser saciado pelo desejo que temos. Veja bem, nós somos anseio por Deus. A idolatria tenta nos dizer que a família que nós desejamos ter pode substituir Deus. Que a carreira que nós desejamos ter pode substituir Deus. Que os recursos materiais que nós desejamos ter podem substituir Deus. Mas isso é impossível, irmãos. Porque aquilo que nós temos, ou que nós desejamos ter, jamais vai poder substituir aquilo que somos. O que está por trás desse diálogo de Jesus com essa mulher samaritana, queridos, é justamente isso, irmãos. Jesus se apresenta nessa conversa como o único que é capaz de saciar o desejo que nós somos. Olha comigo o versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e Ele lhe daria água viva. Jesus se apresenta, queridos, como aquele que concede água viva, aquele que concede aquilo que o nosso anseio é,
aquilo que somos. A questão é, queridos, como é que Jesus concede essa água viva? E aí o próprio João vai nos explicar, irmãos, do capítulo 7, versículos 37 e 38. Abre lá, são algumas páginas para frente. Você sabe que eu não estou acostumado de pular de texto para texto enquanto prego, mas eu precisava desse texto para te mostrar. Como Jesus nos concede essa água viva, o próprio João nos explica, capítulo 7 de João, versículos 37 e 38, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas perceba que o apóstolo João continua explicando do que Jesus está falando nesse texto. Ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Irmãos, Jesus sacia aquilo que nós somos, nos dando o Espírito Santo. Mas veja, irmãos, o Espírito não é algo engessado, estático, paralisado em nós, não. Veja lá no versículo 14 do capítulo 4, volta lá. João nos diz, através daquilo que Jesus falou, que o Espírito, essa água viva, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não conhece fonte que não jorra, não é verdade? A não ser que ela esteja seca. Mas se a fonte jorra para a vida eterna, ela é uma fonte que não para, ela não está engessada, ela não está paralisada, ela não está congelada, ela continua jorrando. A verdade, queridos, é que nós só podemos ser verdadeiramente saciados quando o Espírito jorra em nós como uma fonte, irmãos. E é essa fonte que brota em nós, que jorra em nós, é o que vai nos conduzir a uma adoração verdadeira. É o Espírito de Deus que nos conduz à verdadeira adoração, irmãos. O problema, queridos, é que nós estamos, às vezes, tão cheios de nós mesmos, que muitas vezes nós nem percebemos o quanto nós estamos longe de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, como diz o texto. E se nós observarmos as 3 partes dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, então, queridos, nós teremos condições de olharmos para o nosso próprio coração e perceber o quanto a nossa idolatria atrapalha a verdadeira adoração. Nós vamos perceber o quanto aquilo que nós desejamos ter impede de sermos saciados naquilo que somos. Por isso, em primeiro lugar, a verdadeira adoração, irmãos, surge do constante esvaziar daquilo que temos e consequente enchimento do Espírito. A primeira parte dessa conversa começa com Jesus demonstrando toda a sua humanidade. Ele faz um pedido muito simples: me dá um pouco d'água. Versículo 7. Dê-me um pouco d'água. Era perfeitamente compreensível, irmãos, que Jesus estivesse com sede. Era meio-dia, um calor de rachar mamona, tinha caminhado uma longa distância para chegar até ali. Mas veja a diferença. Jesus tem um desejo, o desejo de aliviar a sua sede. Ele tem desejo por água. Perceba a profundidade do que está acontecendo aqui, irmãos. Nós estamos lendo na palavra de Deus que o Senhor do universo, aquele que governa toda a criação, aquele por quem os astros do firmamento se movem, aquele que silencia o vento, que põe fim à tempestade, aquele que transforma a água em vinho, aquele que poderia transformar pães em pedra se quisesse, o Senhor de
tudo o que existe, manifesta um desejo que ele tem: ter a sua sede saciada. Mas veja que isso não acontece por acaso, irmãos. No versículo 4 do texto que nós lemos, a palavra grega que foi traduzida por era ali necessário, contém uma raiz da palavra Deus em grego. O que quer dizer, queridos, que Jesus passou pela Samaria porque ele estava obedecendo o mover de Deus, porque Deus tinha um propósito fazendo Jesus passar por ali. Normalmente os judeus atravessavam o Rio Jordão 2 vezes para chegar ou na Galileia ou na Judéia, mas Jesus não. Obedecendo o mover de Deus, ele atravessou a Samaria. Mas qual era o propósito de Deus? Deus tinha um propósito fazendo Jesus passar por ali. Qual era esse propósito? Demonstrar, através de um desejo que ele teria, que somente ele pode aliviar, saciar o desejo que nós somos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos esvaziar daquilo que nós temos, ou pensamos ter. A resposta da mulher ao pedido de Jesus é bastante curiosa, porque ela não diz nem que sim, nem que não, ela só pergunta: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana, no versículo 9. E João explica por quê para nós. Ele diz assim, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Irmãos, judeus e samaritanos se odiavam, e os motivos são muitos, não vem ao caso enumerá-los aqui. Mas é importante entendermos que os judeus consideravam os samaritanos malditos. Segundo os judeus, os samaritanos eram idólatras porque eles haviam se misturado com povos pagãos, principalmente vindos da Síria. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, leia o segundo livro dos Reis, capítulo 17. O ódio dos judeus, irmãos, pelos samaritanos era tão grande que existia até uma lei rabínica de que um judeu não poderia utilizar o mesmo utensílio que um samaritano. Caso um samaritano tivesse bebido água num copo ou comido num prato seu, você, se fosse judeu, teria que quebrar aquele prato, não podia lavar. Quebra, para você não usar mais aquele utensílio. É bastante provável, queridos, que a mulher tenha ficado surpresa, não apenas porque Jesus, um judeu, estava falando com ela, mas porque ele queria usar o balde dela para tomar água. Mas perceba o que está por trás dessa conversa, queridos. A mulher, ela está completamente vinculada ao que ela tinha. Ela tem um balde. Jesus não tem balde. Mas perceba, ela não apenas tem um balde, ela tem mais um tanto de coisa que aparentemente Jesus não tinha. Ela tem uma herança, que para ela não era uma herança de Jesus. Veja, ela fala assim, é o nosso pai Jacó, o nosso dos samaritanos, pai Jacó. Ela não apenas tem uma herança, mas ela tem também o recurso. O poço é dela. Mas ela também tem a sua história. Jacó bebeu desse poço. Ele deu aos seus filhos e ao seu gado. Irmãos, ela tem um tanto de coisas. E mesmo que Jesus tivesse muito mais recursos que ela, Jesus começa a mudar o rumo da conversa. Ele começa a mudar do ter e vai para o ser. É por isso que no versículo 10 ele diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria a água viva. Se ela tinha alguma coisa que Jesus precisava, Jesus quer mostrar para ela que ele era tudo o que ela poderia desejar, mesmo porque tudo o que ela tinha não aliviaria a sua sede. Olha o que Jesus diz nos versículos 13 e 14, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário.
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se ela olhava para Jesus dizendo, eu tenho, você não tem, Jesus olhava para ela e dizia, eu sou, você não é. Mas isso que eu sou, eu quero dar para você. Irmãos, sabe por que a nossa adoração é muitas vezes tão apática, tão sem graça? Porque nós insistimos em preencher a nossa vida com aquilo que nós temos. Nós gastamos a nossa vida tentando preencher a nossa alma vivente, tentando preencher o desejo que nós somos com aquilo que temos. É a nossa história, é a nossa saúde, é o nosso trabalho, é a nossa família, são os nossos recursos. É como se nós estivéssemos olhando para o Senhor da vida, que pode preencher o desejo que nós somos, que pode saciar o anseio que nós somos com o seu Espírito, e nós dizemos assim, mas eu tenho um balde, eu tenho uma história, eu tenho um poço. Irmãos, nós só podemos adorar em espírito e em verdade quando nós deixamos o balde de lado e provamos da plenitude do Espírito, da água viva que jorra da vida eterna. Irmãos, em várias passagens da palavra de Deus, nós somos encorajados, desafiados, convocados a vivermos no poder do Espírito Santo. O Deus sempre presente, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós e que age em nós. A vida que é a nossa adoração, irmãos, precisa ser vivida no Espírito, e é o Espírito Santo que nos conduz em adoração. Agora deixa eu te perguntar, é possível que o Espírito Santo de Deus nos conduza a uma adoração apática, a uma vida sem graça, sem movimento, sem poder? Eu tenho certeza que não. E eu vou explicar por quê. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. A palavra que Lucas usa para poder, queridos, é a palavra grega dinamis. Você lembra de uma palavrinha em português que lembra dinamis? Dinamite, dínamo, dinâmica. Irmãos, o Espírito Santo é o dinamis, é o poder para a nossa vida. O Espírito Santo traz dinâmica para a nossa vida. Uma adoração de alguém que vive no Espírito não pode ser uma adoração apática, porque existe o poder, a dinamite, a dinâmica do Espírito nessa pessoa. Se a nossa adoração é apática, é porque a nossa vida é apática, e a nossa vida só pode ser apática se nós não temos vivido no Espírito. Não existe poder apático. Não existe dinamite apático. Você já imaginou? Olha, gente, eu não estou aqui fazendo nada. Dá uma licencinha para eu dar uma explodidinha. Não existe dinâmica do Espírito que seja sem graça, que seja apática. O Espírito é a fonte que jorra em nós para a vida eterna, que não se esgota. O Espírito é a água viva que Jesus nos dá e que de fato sacia o desejo que nós somos. Mas a conversa de Jesus com aquela mulher não termina por aí, porque, em segundo lugar, a verdadeira adoração, irmãos, surge quando nós nos esvaziamos do nosso pecado. Mesmo com tudo isso, ela ainda não conseguia perceber que Jesus era o único capaz de saciar o desejo que ela é. Ela ainda estava pensando no ter. É por isso que ela clama, Senhor, versículo 15, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, que eu não precise mais vir aqui buscá-la. A mulher, queridos, estava maravilhada por poder provar de uma água que aliviaria a sede que ela tinha. E é por isso que Jesus a confronta mais uma vez. Versículo 17. Vá, chame seu marido
e volte aqui. Ao que a mulher então respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus diz para ela profundamente: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é o seu marido. Queridos, aquela mulher é confrontada no seu pecado, e ao dizer que aquele com quem ela vivia não era seu marido, irmãos, Jesus demonstra que não é tão somente o viver juntos que constitui o matrimônio. Na verdade, é muito mais do que isso. O casamento requer, sim, algum tipo de sanção oficial, uma cerimônia pública, na qual um homem e uma mulher se comprometem particularmente com as obrigações, pactualmente com as obrigações do casamento. É por isso que naquele momento, irmãos, ela percebe a sua pecaminosidade, ela percebe a sua maldade, e só a partir desse momento a chavinha começa a mudar. Agora ela está pronta para entender que nós nunca ficaremos satisfeitos com a capacidade de termos alguma coisa. Ela já teve 5 maridos, estava no 6º, e mesmo assim continuava vazia. Queridos, nós vivemos num tempo de pessoas extremamente mimadas. As pessoas dos nossos dias não gostam de ser confrontadas. Nós não gostamos de ser confrontados. Nós gostamos das pessoas que nos alisam. Não importa o quão tosco, fútil ou ignorante seja, as pessoas só querem ouvir elogios. Elas só querem estar perto de pessoas que agradem. Isso acontece, queridos, porque as pessoas têm cada vez mais dificuldade para suportar a verdade. As pessoas que convivem conosco não suportam a verdade. E sejamos honestos, às vezes nem nós mesmos suportamos a verdade. Queridos, nós só vamos conseguir adorar em espírito e em verdade quando, cheios do Espírito, nos livrarmos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, como diz o autor aos Hebreus. Eu não tenho outra forma melhor para dizer isso, irmãos. Mas o motivo pelo qual nós muitas vezes patinamos na vida de adoração, o motivo pelo qual nós não provamos de satisfação ou então de plenitude na vida, é porque nós estamos entristecendo o Espírito com o nosso pecado. Irmãos, como nós somos negligentes na nossa vida de obediência. Falta lamento, falta lágrima, falta arrependimento, falta resistir até o sangue na luta contra o pecado. E depois, nós não sabemos qual é o motivo de andarmos tão tristes, ou estressados, ou apáticos. Alguns vivem como se Deus não existisse de segunda a sábado, mas aí chega no domingo e querem provar de um tempo extraordinário no culto. Aí chegam na igreja, querem provar de refrigério, de alegria, de deleite na presença de Deus. Mas enquanto você não se esvaziar do seu pecado, você não vai saber o que é adorar verdadeiramente. Enquanto você continuar entristecendo o Espírito, você não vai saber o que é jorrar para a vida eterna. E eu quero te explicar por quê. Porque, em terceiro lugar, a verdadeira adoração surge quando nós nos esvaziamos do falso conhecimento de Deus. Ao ouvir sobre o seu pecado, aquela mulher, ela se percebe condenada. Ela sabe que é pecadora. E que porque ela é pecadora, ela se percebe diante da necessidade de oferecer um sacrifício para se justificar diante de Deus. Alguns intérpretes acham que a mulher estava querendo desviar do assunto, querendo mudar de assunto, mas eu não creio nisso. Eu acredito que ela estava de verdade envergonhada do seu pecado e queria apresentar algum sacrifício para pagar o preço do seu pecado diante de Deus. É por isso que nos versículos 19 e 20 ela disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Em outras palavras, queridos, ela está perguntando para Jesus: onde é que eu posso resolver esse meu problema? Onde eu posso adorar a Deus do jeito certo? Como é que eu posso encontrar Deus? Ela percebeu que tudo o que ela tinha
não aliviava o desejo que ela era. Irmãos, isso é o que deveria acontecer conosco quando nós percebemos o nosso pecado. Sempre que nós somos confrontados, queridos, com a nossa maldade, nós deveríamos dizer: como é que eu posso me salvar disso? Como é que eu posso resolver esse problema? Como eu posso deixar de ser tão pecador? Como é que eu posso encontrar Deus agora que eu me vejo tão pecador? E a verdade, queridos, é que por nós mesmos nós não podemos. No entanto, agora, Jesus pode dar a solução para aquela mulher e para nós também. Pronto. Agora ela entendeu. Jesus não está falando dos desejos que nós temos. Jesus está tratando do desejo que nós somos. E a única forma de saciarmos o desejo que somos é um conhecimento verdadeiro de Deus. Aquela mulher, irmãos, tinha algum conhecimento a respeito de Deus. No entanto, ela ainda estava vinculando esse conhecimento ao ter. Ela estava vinculando a adoração a um lugar. Para os samaritanos, o lugar da adoração era o Monte Gerizim. Para os judeus, o lugar certo era Jerusalém. Afinal, Jesus, é aqui ou é ali que a gente deve adorar? Eu quero me acertar com Deus, onde é que eu tenho que ir? Onde eu posso encontrar Deus? Em Gerizim, em Jerusalém? E a resposta de Jesus para ela é: minha filha, não tem nada a ver com um lugar. Não é aqui, não é ali. A adoração está relacionada com o conhecimento de Deus. Olha os versículos 22 a 24, o que Jesus diz para ela: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os samaritanos, queridos, não aceitavam as revelações de Deus dadas aos profetas do Antigo Testamento. A única porção que eles aceitavam, acreditavam do Antigo Testamento era o que eles consideravam como o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da lei. Mas mesmo a lei, o Pentateuco, aponta claramente para o Messias, aponta claramente para Jesus. É por isso, queridos, que Jesus fala que eles não conheciam o Deus que se revelou ao homem. E por não conhecerem a Deus, eles nunca poderiam conhecer a salvação que Deus proporciona através de Jesus. Eles nunca poderiam conhecer e receber a água viva que brota, que jorra para a vida eterna. Jesus traz uma tremenda realidade para nossas vidas como adoradores, queridos. Nós só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Se nós adoramos algo que nós não conhecemos, nós estamos adorando um fantasma, um ídolo. Se nós não conhecemos o alvo da nossa adoração, nós estamos manifestando as nossas superstições, a nossa religiosidade, o nosso medo de ir para o inferno, mas não adoração. Em outras palavras, queridos, quando nós prestamos culto a algo ou alguém que não conhecemos, nós estamos adorando a nós mesmos, ao nosso ego, a um Deus que nós inventamos. Nós estamos adorando o desejo que temos. No entanto, queridos, essa realidade tremenda nos leva a uma triste conclusão. Diante da quantidade de informações que nós recebemos nos dias de hoje, nós conhecemos tudo sobre todos, mas não conhecemos a Deus. Conhecemos tudo sobre o nosso time de futebol, conhecemos tudo sobre determinado personagem de novela, sobre a série de sucesso, mas não conhecemos nada ou muito pouco a respeito do nosso Deus, a respeito do nosso Salvador, a respeito do Espírito Santo. Mas isso não é tudo, irmãos.
Porque conhecer Deus não é juntar o máximo de informações possíveis que se pode ter a respeito de Deus. Isso um ateu também pode fazer. Conhecer a Deus não é juntar o máximo de informação a respeito de Bíblia. Os teólogos são as pessoas que mais têm informações a respeito de Deus, mas eu garanto para você que um dos ambientes mais vazios de Deus que existem na face da terra são as escolas de teologia. Eles têm muitas informações a respeito da Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Conhecer a Deus, queridos, é provar de um profundo relacionamento com Ele todos os dias, é ouvir o que o Espírito tem para falar, é ouvir o que a sua doce voz todos os dias nos chama, dizendo: meu filho amado, nos chama para caminhar mais perto, para descobrir uma profundidade de vida com Ele. Isso é conhecer a Deus, isso é ouvir Deus. Quando a gente não ouve Deus, irmãos, a nossa vida fica vazia. Não estamos ouvindo o dono da vida. Como é que nós queremos provar de vida se nós não conhecemos, se nós não ouvimos o dono de toda a vida? Irmãos, se a adoração é a nossa vida, então como é que nós podemos viver sem ouvir, sem um relacionamento íntimo e profundo com aquele que nos dá a água viva? Concluindo, irmãos, você provavelmente se lembra como é que essa história que nós lemos termina, não é verdade? Mas se você não lembra, eu quero ler com você. Dá uma olhadinha, versículo 28 do capítulo 4. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, ela não tem mais um balde. Foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher, queridos, foi saciada pelo Espírito que jorra para a vida eterna. Mesmo sendo uma mulher reconhecidamente moral, ainda assim, o seu testemunho levou muitos a encontrarem Jesus. Queridos, tem vezes na vida em que nós nos deixamos levar completamente pelas coisas que nós temos, pelos ídolos que nós construímos, pelos desejos não que somos, mas pelos desejos que temos. E é em tempos como esses, irmãos, que nós deixamos de perceber a carência de um mover específico de Deus no nosso coração, no nosso interior, jorrando em nós para a vida eterna. Nós nos atarefamos de um tanto de coisas e nós esquecemos de olhar para dentro e ver que tudo o que nós temos, todo o desejo que temos, está lá sacolejando, tentando se acomodar naquele imenso espaço de desejo que nós somos e que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. É exatamente por isso que nesse momento eu quero te convidar para fechar os seus olhos. Nós vamos orar, mas eu quero orar de maneira muito específica nessa noite. Pedindo para você que enquanto ouvia a palavra, e enquanto você ouvia Deus falando com você através da palavra,
se alguma coisa aconteceu de diferente na sua mente, no seu coração, nessa noite, enquanto nós cantávamos, enquanto nós orávamos, enquanto a palavra era ministrada, eu quero te convidar para, aí onde você está, de maneira muito singela, para que você se coloque em pé. Quero orar com você. Espírito Santo, jorra na nossa vida. Nós precisamos do teu poder, do teu mover, da tua dinâmica, da tua dinamite. Nós precisamos disso. Pai, por favor, que o teu Espírito nos visite, trazendo cura para essa apatia que muitas vezes toma conta do nosso coração, trazendo cura para essa tristeza que às vezes toma conta do nosso coração, trazendo cura para esse ceticismo que de vez em quando toma conta do nosso coração. Traz cura, Deus, para esse imenso desejo de ter, quando só no Senhor nós encontramos saciedade para o desejo que nós somos. Pai, que o teu mover, através do teu Espírito, venha sobre nós, venha em nós, para experimentarmos ainda mais do Senhor. Derrama de graça, derrama do teu poder. Em nome de Jesus.